Então, no exemplo 3, pede para esboçar dois sólidos, dado por essas desigualdades. O primeiro, a gente tem aqui o R2 menor ou igual que Z menor ou igual que 2 menos R2. Então, seria o sólido compreendido entre Z igual a R2 e Z igual a 2 menos R2. Nós já sabemos que Z igual a R2 é um paraboloide e Z igual a 2 menos R2 também é um paraboloide. Só que aqui ele está côncavo para baixo por causa desse sinal de menos. Aqui nós teríamos a equação cartesiana como sendo x2 mais y2 e nesse Z igual a 2 menos x2 menos y2. Então, nós teríamos o primeiro paraboloide côncavo para cima e o outro côncavo para baixo, mas com duas unidades para cima. Então, seria alguma coisa assim, mas lógico que tridimensionalmente, né? Vamos colocar lá no GeoGebra para vocês visualizarem. Então, nós teríamos aqui, primeiro, Z igual a x2 mais y2. E depois Z igual a 2 menos x2 menos y2. Então, ó, a interseção deles, o que estaria entre esses dois paraboloides é aquele pedacinho ali. A gente pode aumentar para ter uma visualização melhor aí, né? Custa chegar no meio aqui. Isso. Para a gente ter uma visualização, então, se eu mudar a corzinha de um aqui para melhorar um pouco, né? A interseção seria essa partezinha de cima aqui do paraboloide côncavo para baixo e depois a parte de baixo, a parte vermelha do paraboloide côncavo para cima. Essa região, então, seria a região compreendida entre os dois paraboloides ou a região de interseção. No outro exemplo, nós temos outra desigualdade aí. Então, nós temos aqui o θ variando de 0 até 2π e para o θ variando de 0 até 2π, nós temos que o Z é menor ou igual que 1, menor ou igual que R. Ou seja, o Z está compreendido entre R e 1. Quem é Z igual a R? Nós já vimos aqui, ó. Isso aqui é um cone. Quem é Z igual a 1? Isso aqui é um plano paralelo ao plano do chão, passando pelo 1. Então, nós vamos ter um cone na parte de baixo e o plano limitando. Só que a gente quer tudo isso com o θ variando de 0 até π sobre 2. Eu coloquei 2π aqui, mas não é, né? É π sobre 2. Então, como o θ sai do x e chega no y, e do x, como o θ do x até o y me dá um ângulo aqui de π sobre 2, nós vamos querer a parte do cone restrita somente, a esse primeiro octante aqui. Então, notem, aqui ó, eu defini a minha superfície Z, o meu sólido, está entre o cone e o plano, né? Se eu não tivesse determinado o valor de θ de 0 a π sobre 2, o que eu teria era todo o cone abaixo aqui do que o plano Z igual a 1 me determina. Mas como o θ limitou essa região, o que eu vou ter é só um pedacinho dela. Eu coloquei aqui no GeoGebra para vocês visualizarem, deixa eu tirar o paraboloide. Aqui nós teríamos, né, o cone todo, ó. Aqui nós teríamos o cone todo. O plano Z igual a 1 tá aqui. Então, o que a gente quer... Deixa eu mexer um pouquinho aqui para ficar mais visível. Então, ó, o que a gente quer, na verdade, é só essa parte de baixo aqui
do cone, né? Limitado pelo plano. Notem que quando o plano limita o cone, isso é feito através de um disco, né? Um disquinho aqui. Só que em vez aqui eu tenho o θ de 0 a 2π. Eu só quero essa parte aqui, ó. Eu só quero de 0 até π sobre 2. Então, a superfície que a gente vai ter, ó, eu quero só esse pedaço do cone, ó. Tá em roxinho aqui, eu vou tirar o cone. Tá vendo? Eu quero só aquela parte do cone que me dá, olha lá o θ, ó, de 0 até π sobre 2. Quando eu venho com z igual a 1 aqui, eu só vou querer essa parte do cone, porque é nessa parte que o θ está de 0 até π sobre 2. E aí eu só fecho as laterais dele ali, porque é de onde o θ varia de 0 até π sobre 2. Então, quando eu falo, olha, z está entre R e 1, quando o θ varia de 0 até π sobre 2, o que eu tenho é esse pedacinho de sólido aqui.